Antes de mais, muito bom dia. Eu queria agradecer a presença aqui do público, o convite que me foi dirigido pela Carolina Soares para estar aqui presente e estar aqui presente com um tema que surgiu aqui há uns anos atrás, quando assisti a uma conferência sobre história da psiquiatria, onde se referia à ergoterapia como um meio de sustentação económica dos hospitais. Eu, na altura, achei que era um pouco ridícula esta afirmação, na medida em que eu sempre tinha visto a ergoterapia como efetivamente um meio terapêutico para estes doentes. No entanto, também o facto de eu desempenhar funções como enfermeiro num departamento de psiquiatria poderia aqui, de certo modo, inflacionar esta minha percepção. E achei que este momento era um bom momento para, então, perceber, afinal de contas, a ergoterapia servia para fins terapêuticos ou servia de fim como um sentido económico para as instituições. Para aqui chegarmos, é preciso fazermos aqui uma pequena viagem pela história da psiquiatria, tendo sempre em conta realmente o caso de Portugal, o exemplo do que se passava em Portugal, nomeadamente nas duas principais instituições que acolhiam alienados em Portugal no século XIX, o Hospital de Rilha-Foles e o Hospital Conde de Ferreira, para percebermos então se a ergoterapia efetuada nestes hospitais tinha um papel económico relevante ou residual. O padre Aires Gameiro referiu que até o século XIX encontrou poucas fontes. Poucas fontes porquê? Porque os loucos, até aqui, realmente não tinham uma individualidade. Os loucos faziam parte de uma massa de gente como indigentes, vagabundos, prostitutas, gente que a sociedade não via com muitos bons olhos. Só a partir do século XIX é que se começa a olhar para o louco como um alienado, porque até aqui o louco não era passível de cura. Muitas vezes, eles, quando se encontravam em hospitais, eram em hospitais gerais, em enfermarias muito pouco dignas, quando a maior parte das vezes encontravam-se, sim, era nas prisões. Existiam algumas instituições para essa Europa. Aqui temos, por exemplo, o asilo de Bethlehem, nos arredores de Londres. No entanto, o fim terapêutico destas instituições era praticamente nulo. Servia muito mais como recolhimento, até porque muitos destes doentes poderiam eventualmente ser perigosos para a sociedade. Existe também aqui um fator muito importante que tinha a ver com o estigma que as famílias tinham relativamente ao alienado. Ninguém gostava de ter um alienado na família. E talvez seja por isso que muitos deles também se mantinham nas famílias, muitas vezes escondidos da sociedade, para que ninguém soubesse que eles efetivamente existiam. Quando chegamos ao século XIX, Philippe Pinel, um psiquiatra, um alienista francês dos inícios do século XIX, com o seu tratado médico-filosófico sobre a alienação mental, publicado pela primeira vez em 1802, realmente vai operar aqui uma mudança de conceitos. O louco passa a ser visto como um alienado, passa a ser visto como passível de cura. Ele vai dividir em 4 grandes diagnósticos psiquiátricos as diferentes loucuras, como a mania, a melancolia, demência, idiotismo. Vai propor formas terapêuticas de tratar estes alienados, quer o chamado tratamento moral e o tratamento físico, e vai, no seu livro, que é um livro bastante extenso e bastante interessante, vai propor uma série de regras que se devem seguir na construção de um edifício de alienados. Regras que definem todo o cotidiano de uma instituição, tão simples como a que horas acordar, a que horas tomar as refeições, se os doentes deviam ou não ter visitas, como passando pelos tratamentos a instituir. Em Portugal, ora, há efetivamente conhecimento da existência de alienados no Real Hospital Todos os Santos.
quando, após o terremoto de 1755, o edifício colapsa, os alienados são transferidos, imagine-se, para as cavalarias do Conde de Castelo Melhor, também aqui no Recio. Por isso, podemos imaginar já aqui o tratamento que era dado aos loucos. Quando passam para o Hospital São José, para o antigo convento jesuíta, vão inicialmente vão ser transportados para duas enfermarias que consistiam nas antigas adegas do próprio convento, o que mais uma vez podemos imaginar que as condições não seriam propriamente muito adequadas. No Porto, quando se construiu o Hospital de Santo António no Porto, exato, o arquiteto inglês considerou a existência de enfermarias para lunáticos. No entanto, essas enfermarias nunca vieram a desempenhar as funções para as quais foram construídas. No entanto, sabe-se também da existência de alienados nos porões do Hospital de Santo António, que mais tarde deveriam ser acolhidos no Hospital Conde de Ferreira. Paralelamente, encontravam-se vários doentes encarcerados em prisões espalhadas por esse país. É em 1848 que surge, finalmente, a primeira instituição que acolhe alienados em Portugal, o Hospital de Rilhafoles. Após, digamos que um período de discussão bastante alargado na sociedade civil, o Duque de Saldanha visita as enfermarias de São José, segundo as fontes em que fica chocado com as condições em que os alienados se encontravam, e então decide que eles devem ser transferidos para o convento de Rilhafoles, e efetivamente essa transferência começa a surgir em 1848, como poderemos ver aqui. Digamos que com a transferência e com a criação de um hospital exclusivamente para alienados, poderemos questionar os métodos que lá se utilizavam. Isso é muito questionado. Agora, sem dúvida que numa fase inicial as suas condições melhoraram bastante. Quer do ponto de vista físico da instituição, das condições, quer do ponto de vista da terapêutica instituída, como o Padre Gameiro disse, foi criado o balneário Dona Maria II em 1853, onde eram administrados vários tipos de banhos terapêuticos aos alienados, e estava, sem dúvida, entre os mais adequados nessa Europa. No entanto, vários problemas foram cercando o hospital, nomeadamente a sobrelotação, que, associada ao facto de estarmos perante um edifício que não tinha sido construído de raiz para acolher este tipo de população, e tendo em conta uma população que, digamos, que não era, que muitas vezes atentava contra o próprio património do hospital, o hospital rapidamente caiu em declínio, e mais tarde será Miguel Bombarda, em 1892, que vai, segundo as palavras dele, ele iria tentar elevar o Hospital de Rilhafoles a uma altura nunca antes vista, e efetivamente ele, do ponto de vista de uma criação de novos edifícios, de novas terapêuticas, ele vai, digamos que, fazer sair da obscuridade o Hospital de Rilhafoles. Já no Porto, em 1883, é criado o Hospital Conde de Ferreira. Conde de Ferreira porquê? Porque foi Joaquim Ferreira dos Santos que, no seu testamento, para além de deixar dinheiro para a construção de 120 escolas primárias espalhadas por esse país, deixa o remanescente de sua fortuna para a construção de um hospital, construção e dotação orçamental de um hospital de alienados na cidade do Porto, que é inaugurado então a 24 de março, data da sua morte, de 1883. Ele falece em 1666. O seu primeiro diretor foi António Maria de Sena, um alienista nascido em Ceia, estudou em Coimbra e viajou por essa Europa, onde teve contacto com alguns médicos e algumas aulas de fisiologia, mas também acaba por falecer cedo, em 1889, e no período que nós estamos a estudar segue-se Júlio de Matos. Júlio de Matos, que depois é transferido para o manicômio Bombarda em 1911, após a morte de Miguel Bombarda em 1910.
Mas, afinal de contas, o que é isto da ergoterapia? A ergoterapia não é muito consensual, ainda hoje em dia, falarmos da importância do trabalho estruturado como fim terapêutico para um doente mental. No entanto, a verdade é que, mais que não seja no ponto de vista organizacional do doente, é muito importante. Se vai levar ou não à cura, é discutível. Com certeza que há outros fatores muito importantes que intervêm nesse processo terapêutico. No entanto, sem dúvida que é um processo normalizador que é muito importante para a maioria dos doentes mentais. Isto no século XXI. No século XIX, já Jean-Philippe Pinel dizia que um movimento recreativo ou um trabalho penoso acaba com as divagações insensatas dos alienados, previne as congestões em direção à cabeça, torna a circulação mais uniforme e prepara um sono tranquilo. Numa época em que não havia psicofármacos, estamos a falar da introdução da cloropromazina, data da década de 50 do século XX, digamos que a ocupação pelo trabalho era dos poucos métodos que existia para acalmar os doentes. E esses métodos eram praticados em Rilhafoles. Como é que sabemos isso? Quando o hospital é instituído em Rilhafoles, é feito um relatório sobre as condições do convento de Rilhafoles, no sentido de se perceber se era ou não adequado para a instalação de um hospital de alienados. E um dos aspectos positivos que é referido é a existência de um vasto terreno à volta do hospital que iria permitir o cultivo de terras, queria permitir que os doentes se ocupassem na agricultura. Agora, era importante do ponto de vista económico. As fontes de rendimento do hospital consistiriam, segundo o regulamento de 1851, em 50% do Hospital de São José, porque o Hospital de Rilhafoles estava, do ponto de vista administrativo, esteve até à década de 40 do século XX diretamente dependente do Hospital de São José. E o restante deveria vir de misericórdias e confrarias do restante país. Um terço do produto do trabalho destes alienados deveria destinar-se à dotação de um fundo de socorro dos mesmos. Entendam-se que muitos destes alienados eram indigentes, eram pobres, e quando tinham indicação para sair, eles pouco tinham no exterior. Por isso, supostamente, deveria haver aqui um fundo que os auxiliasse quando eles fossem de novo para os seus domicílios. Polido Valente, que foi diretor do hospital na década de 60, refere que os utentes encontram ocupação nas várias oficinas existentes, como de alfaiate, costura, sapataria, na quinta, no refeitório, efetuando limpezas cerca de 2/3 dos doentes, o que é, sem dúvida, significativo. Ele tem uma frase muito paradigmática, que refere que a tranquilidade do asilo está sempre na razão direta do maior emprego e ocupações diárias a que voluntariamente se presta o alienado. É curativo, talvez, agora sem dúvida que conferia um ambiente harmonioso ao hospital que vai contra aquela imagem social de um hospital de alienados como não sendo propriamente um local tranquilo. Quando Miguel Bombarda assume a direção do hospital em 1892, conforme eu referi, ele vai encetar vários projetos, no sentido de o hospital estava sobrelotado, precisava de mais camas, então são construídos mais edifícios na cerca do hospital. Poderemos, data dessa altura, aqui o edifício em poste telefónico, o pavilhão de segurança e aqui estas novas enfermarias. Se por um lado ganhávamos camas, o problema da sobrelotação à partida diminuiria. Por outro lado, a verdade é que o espaço disponível para a prática da agricultura e da ergoterapia diminuía também.
E Miguel Bombarda faz frequentes apelos ao Governo no sentido, e ao Hospital São José, no sentido de se adquirirem terrenos anexos ao hospital. E para que é que ele queria esses terrenos? Ele refere que permitiriam aumentar o número de doentes a trabalhar, bem como os proveitos económicos. Ou seja, temos efetivamente aqui esta dicotomia. Era terapêutico e era proveitoso para a economia do hospital. No entanto, é curioso que muitos alienados também não queriam trabalhar. Eles estavam doentes e então referiam que não queriam trabalhar. E por isso o Miguel Bombarda acaba por criar um plano de incentivo aos doentes, oferecia bolos às senhoras, oferecia tabaco aos senhores e eles lá acabavam por ir trabalhar. Neste gráfico verificamos que durante a direção de Miguel Bombarda, entre 1892 e 1910, temos aqui alguma oscilação na percentagem dos doentes que estão ocupados com algum tipo de terapia. E verificamos aqui que há aqui um decréscimo aqui em cerca de 901, 902, que corresponde efetivamente a quando a construção destes novos edifícios do pavilhão de segurança, que é inaugurado em 904, e da outra nova enfermaria, porque muitos destes doentes encontravam-se ocupados na quinta. As outras oficinas de sapateiro, de costura, eram mais residuais e, por isso, esta diminuição do número de doentes que se encontrava ocupado. Porquê é que muitos eram ocupados na quinta? Porque muitos deles eram agricultores. Se bem que é discutível se devia manter a ocupação que os alienados tinham no exterior, há autores que referem que não, que se deviam ensinar novas ocupações, há outros que não, que referem que se devem aproveitar o know-how deles. A verdade é que muitos desempenhavam funções de agricultor. E também estamos a falar aqui numa altura em que as colónias agrícolas começam a ganhar importância. Quando o Bernardino António Gomes, na década de 40 do século XIX, faz uma visita por hospitais psiquiátricos na Europa, elogia muito a colónia agrícola uma colónia agrícola existente na Bélgica, onde os alienados gozavam de grande liberdade e mantinham-se a trabalhar nos campos. E isso era para ser instituído em Portugal e a própria Lei Sena de 1889 preconizava isso. No entanto, a sua implementação em Portugal foi muito residual. Já no Hospital de Conde de Ferreira existia aqui uma maior especialização, existia inclusive uma oficina de tipografia criada, creio que em 1890, em que o Hospital de Alienados de Conde de Ferreira estava sob a égide da Santa Casa da Misericórdia do Porto e, portanto, todo o trabalho de impressão da Santa Casa da Misericórdia do Porto era realizado na oficina tipográfica do Hospital de Conde de Ferreira. Também existia uma oficina de vassouraria, de sapateiro, uma quinta e também havia muitos doentes ocupados com a logística e com os trabalhos diários do hospital. No que refere à representatividade económica da ergoterapia, em Rilhafolos, o artigo 72, que era aquele artigo da dotação orçamental, não era cumprido. Isso fazia crer que efetivamente o hospital precisava daquele dinheiro que resultava do trabalho dos alienados. No entanto, o Miguel Bombarda faz sempre referência que é sobretudo não significa que é exclusivamente, mas é sobretudo como meio de tratamento que se deve dar todo o desenvolvimento ao trabalho dos doentes. Por outro lado, verificamos que mais de um quarto da despesa total de Rilhafolos é pelos pensionistas, paga. Ou seja, se fosse representativo o dinheiro que devia da ergoterapia, também seria aqui referenciado, mas não, é referenciado o dinheiro que vinha dos pensionistas. E, por outro lado, no que se refere à quinta, Miguel Bombarda refere que a importância da quinta do Hospital de Rilhafolos vem não somente do seu rendimento atual, mas também e principalmente de que constitui a mais evidente demonstração da produtividade do trabalho dos alienados. Encontram-se vantagens de toda a ordem para os doentes que, com o trabalho agrícola, vivem a vida mais sossegada e menos monótona quando dele não tiram a cura. Poderiam tirar a cura, sim. Poderia ser importante e económico, sim. Mas realmente aqui
a preponderância do fator económico não me parece muito evidente. Já no Hospital de Conde de Ferreira, temos alguns dados estatísticos e podemos verificar aqui neste gráfico que faz uma comparação entre os lucros que provinham das pensões pagas pelos alienados com o dinheiro proveniente das oficinas. Como devem imaginar, as pensões estão a cor de laranja, que atingiam cerca de 35% do orçamento do hospital, enquanto que o produto das oficinas representavam no máximo cerca de 5, 6, 7%. E dentro dessas oficinas, neste gráfico, podemos verificar que era a quinta que representava a maior fatia desse rendimento. Verificamos que aqui, a partir de 1891, verificamos um grande aumento, isto porque a partir daqui passam a ser contabilizados não só o dinheiro dos produtos que era vendido ao público, vendido ao exterior, como os produtos que eram consumidos no próprio hospital. Ou seja, a quinta fornecia alimentos, a quinta e não só, porque estamos a falar quer da agricultura, quer de pecuária. Fornecia alimentos para o hospital e a partir daqui passa a ser também contabilizado essa quantia pecuniária. Deste modo, e concluindo, para não me alongar, que eu gosto de cumprir os 20 minutos, notamos que os diretores não esquecem que o trabalho dos alienados pode ser importante do ponto de vista económico para a sustentação do hospital. No entanto, sem dúvida, que o seu discurso centra-se muito mais no sentido terapêutico do trabalho. Se para o Hospital Conde de Ferreira encontramos estas estatísticas, também não me parece desadequado extrapolarmos estas conclusões para o Hospital Miguel Bombarda, na medida em que são instituições muito semelhantes entre si. E por isso também creio que era muito residual o valor económico do trabalho dos alienados no Hospital Miguel Bombarda. Estão aqui algumas fontes e alguma bibliografia consultada. Muito obrigado.